TV, o programa da revista em Evidência na RDC TV. Olá, seja muito bem-vindo. O programa Em Evidência na TV, começando agora aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV e também na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio da Kaisermac, distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, da CDB Consultoria em Direito Público e da MS Análises Clínicas. E a gente tem aqui o programa Em Evidência na TV, tanto a revista Em Evidência também. A gente tem aí o hábito de trazer sempre novos talentos das mais diversas áreas, inclusive da política. E hoje a gente está recebendo aqui Luiz Vicente Aquino. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite, né? Agradecer a RDC, a revista Em Evidência, que eles dão esse espaço, né, para pessoas que estão começando, né, e pessoas que já têm a evidência, já têm o destaque. Então, muito obrigado pelo convite. Bom, Luiz Vicente é natural de São Borja, advogado, ativista político e presidente estadual dos Jovens Progressistas, né, o maior partido aqui do estado. Desde cedo envolvido na política, participou de campanhas vitoriosas de Luiz Carlos Reis, a deputado federal, e por último a senador da República. Tendo começado nas equipes de rua, hoje é um dos coordenadores do plano de governo do pré-candidato Luiz Carlos Reis. A gente vai falar mais sobre isso aqui no programa. Por 2 vezes foi vice-presidente dos Jovens Progressistas de São Borja, concluiu 2 mandatos de vice-presidente dos Jovens Progressistas aqui no estado e no momento está no seu 2º mandato na presidência dos Jovens Progressistas do Rio Grande do Sul. Vou começar te perguntando então, Luiz Vicente, quais são agora os planos, né, para 2022? Nós temos aí a eleição para o governo do estado, a gente tem eleição para a presidência e a expectativa. Primeiramente, né, esse histórico de juventude, eu gosto de salientar, né, a importância do jovem participar na política. E nós só temos um 2022 hoje porque jovens entraram na política antes. E a política ela vai continuar, as cadeiras sempre vão estar ali, alguém vai ter que ocupar. Verdade. Então, precisamos de cada vez mais jovens entrando na política. Então, acho que é importante essa participação. Eu comecei lá em São Borja, na Municipal. Quando eu venho morar em Porto Alegre, eu começo a participar aqui da Estadual. Aí já assumi um cargo de vice de mobilização primeiro, e depois o primeiro vice-presidente. Agora estou no meu 2º mandato, mas eu estou com 29 anos já. Já? E eu brinco ali, o pessoal tem uns que não são a favor, mas eu acho que a juventude deveria ir até os 30 apenas. Até os 29, no caso, que é o que diz no Estatuto da Criança e Adolescente. Mas verdade. A juventude partidária vai até os 35. Então eu já estou me ensaiando para sair do movimento e deixar que novos jovens comecem a participar e tenham mais protagonismo. Pois é, a gente tem muito isso também, né? Por vários motivos, ali, uma nova geração, eu não quero falar de política, eu estou desacreditado. Eu acho que o caminho tem que ser inverso, né? A gente tem que se preocupar, como você muito bem colocou, as cadeiras vão continuar lá. Se ninguém se preocupar, você vai ter que ser comandado por alguém que se preocupa, né? Exato. Não, e quanto mais jovens participando, eu acho que tem uma renovação natural, né? Nós temos 199 vereadores jovens do partido. Quantos? 199 vereadores jovens do partido. É maior número de vereadores que vários partidos inteiros, só nosso movimento de juventude. São 4 vice-prefeitos e 15 prefeitos, além de um deputado federal jovem que é o Covatinho. Então a nossa juventude ela já está tendo o seu protagonismo. E como mencionou ali das campanhas, a campanha de prefeito eu não ajudei muito, o Luiz Carlos Reis, prefeito lá em São Borja, porque eu era recém-nascido. Estava com 1 mês de idade, mas já estava em cima do palanque. Mas depois, quando eu venho crescendo, aí eu já começo a pegar a bandeira, já começo a participar mais da parte de comunicação, começo a participar da parte pensante, até chegar na última, que foi a que eu entrei para a coordenação, para o grupo de coordenação, né? Eu não era o coordenador, mas já ajudava, e ajudava na distribuição e logística dos materiais para o estado inteiro. Aí sim, eu entro para o plano de governo. Então, eu também ali com a equipe Reis, né, com a família, também eu tenho um crescimento natural à medida que eu também vou me aprimorando, me capacitando. Então, eu acredito nisso também. A juventude ela não é
não é só por ser jovem que tem que entrar, tem que ser capacitado, tem que querer se envolver mais, querer aprender mais. Pois é, eu ia te perguntar exatamente como é que é o trabalho, né, feito com os jovens daí, como é que é feito, né? É feito corpo a corpo, é feito no interior do estado, se divide por cidades, por regiões, como é que é esse trabalho dentro do partido? Perfeito, e até eu tive uma dificuldade, porque quando eu assumo a juventude, isso é final de 2019, começa 2020... Pandemia. Então, muito que a gente fazia eram eventos presenciais no interior, além dos eventos, visitas. E a minha sorte é que, como eu fui 2 vezes vice-presidente, eu já estava fazendo essas visitas há mais de 4 anos anteriores. Então, quando chegou na minha vez de ser o presidente e visitar como presidente, eu fui prejudicado. Mas já era uma figura conhecida no interior. Então, eu consegui fazer... Nós tínhamos um programa TV JPG que a gente convidava a vir a Porto Alegre. Nós tínhamos uma live toda quinta-feira. Transformamos no Tepro Chega e aí saímos do presencial para um sistema totalmente virtual. Aí nós tínhamos entrevistados lá do interior, não precisavam vir até a capital. Então a gente conseguia dar evidência, dar destaque para alguns jovens aí no interior. E os roteiros ali, as viagens ficaram prejudicadas. Pois é, né? Os encontros políticos são presenciais, né? Quando libera, eu voltei a viajar. Então, de 4 finais de semana no mês, praticamente 3 eu tenho usado para visitar os jovens nos seus municípios. Além, é claro, desses eventos. E aí agora em fevereiro, mês passado, nós fizemos o acampamento da juventude lá em Torres, onde a gente reuniu 60 jovens em Torres, das mais diversas regiões do estado. Inclusive veio a presidente da juventude do Goiás e o coordenador da juventude de São Paulo também do partido. Era para ter vindo mais o pessoal da Bahia também, mas de alguns imprevistos não puderam vir. Então a ideia é fazer esse network, é dividir. Como a gente tem menos experiência por ser jovem, mas se a gente começar a se conversar mais, a gente pega a experiência do outro e a gente consegue aprender mais rápido. Sim. Pois então, eu ia te perguntar, né, mais de 80% dos prefeitos reeleitos são jovens. Isso aí tem o braço, tem a mão aí do trabalho? A gente sempre tenta ajudar antes, na campanha, e depois quando consegue o mandato também. Por exemplo, nós criamos agora, no ano passado, início do ano passado, uma plataforma ali bem básica, sem muita firula, que é para todos os vereadores, todos os prefeitos poderem compartilhar os seus projetos que deram certo no município. E todos os outros jovens que estão com mandato têm acesso a esses projetos. Então, para um vereador de primeiro mandato que está pensando em fazer um projeto de saúde, está sem ideia, ele pode ir naquela plataforma e ver um projeto que já deu certo em outra cidade. Às vezes tem que mudar alguma coisa por uma lei municipal, ajusta para a realidade local e já tem um projeto praticamente pronto para usar. Que maravilha! Olha, exatamente, né? Porque deu certo numa cidade, adapta, pode colocar em outro município. E você falou que desde sempre já estava em cima do palanque, né? Para quem não te conhece, aí contar um pouco. E daí depois como é que veio advogado, como é que veio essa intimidade daí com a política? Como é que foi a história? Perfeito. Até é importante, não tem um incentivo direto assim, tu tem que ir para a política. Isso nunca teve na família. Tanto que dos netos eu sou o que resolveu vir para a política mesmo. Mas isso parte lá do colégio, que eu já gostava de me envolver, líder de turma, fui presidente do Grêmio Estudantil. E uma das coisas que eu tenho dificuldade mesmo é de ficar falando ao vivo, ou uma palestra, ou alguma coisa assim, isso para mim... Não parece. Mas aí que entra uma parte muito importante da minha formação, que foi os grupos de jovens da igreja. Então, eu começo a participar desses grupos e coordenei um deles. Lá em São Borja nós temos Amigos em Busca de Cristo, depois o Juventude em Movimento, e aí depois, quando atinge uma idade mais avançada, o Cursilho, que tem aqui em Porto Alegre, tem no mundo inteiro. E aí nesses movimentos que eu começo a dar uma mensagem, a dar uma palestra. E é claro que lá tem um diferencial, né? Que quando tu vai dar uma mensagem, primeiro, tu tem toda uma preparação espiritual, tu rezou para te fazer a melhor mensagem possível,
Tu sabe que tem pessoas que estão rezando para te fazer uma mensagem, tem pessoas rezando para os retirantes estarem de coração aberto, escutarem, então tu vai muito mais leve. Tu está num ambiente propício assim para as coisas darem certo. Claro. E aí quando tu entra para a política, não é a mesma coisa. É debate. Então, e inclusive tu tem pessoas que tu sabe ali na plateia que estão te olhando, que estão te observando, te julgando, querendo que tu faça alguma coisa errada, né? Querendo teu lugar. É verdade. Então tu vai para um ambiente totalmente diferente. Mas essa parte que eu começo em grupos de jovens da igreja, coordenei o Juventude em Movimento, acho que isso me preparou e começou a me dar mais vontade de entrar para a política. Porque ali na igreja eu conseguia, digamos assim, fazer o bem para aquelas pessoas que faziam retiro, a gente fazia algumas ações sociais, mas eu enxergava ainda que na política eu poderia fazer muito mais, né, por São Borja, ali no princípio, e depois, né, para o estado inteiro, para o Brasil. Eu vou te perguntar depois também em relação à campanha do senador ao governo do estado, que você recebeu o desafio de coordenar, mas eu queria falar antes sobre a questão justamente você está falando aí dos jovens da igreja, do interior do estado. A gente teve uma migração muito grande dos jovens do interior para a capital, né? E agora a gente tem aí, até com o avanço da tecnologia, não é tanto assim, né? Porque era preocupante, né? O jovem do interior do Rio Grande do Sul está mais à vontade no interior do Sul, que tem uma força extraordinária, né? Como é que você vê isso? Não, até quando eu comentei do Amigos em Busca de Cristo, o Juventude em Movimento, depois do Cursilho são jovens a partir de 18 anos e adultos. Sim. E aqui em Porto Alegre, quando eu chego, só tinha o de adultos, que é o de casais, que eles chamam. Sim. Não tinha o para jovens. O retiro e os jovens dentro das reuniões semanais. E aqui eu encontrei vários jovens que fizeram o cursilho no interior e aí já estavam tendo essa ideia, eu cheguei depois, mas já entrei junto para fazer o cursilho para jovens aqui em Porto Alegre, aqui na região metropolitana. Então, tipo, até mesmo na igreja, aqui o jovem estava mais afastado da igreja. E a gente consegue, né, fazer o primeiro retiro, aí veio a pandemia, não podemos fazer o segundo. Sim. Tá para sair o segundo esse ano. Então, eu vejo essa diferença aí. O jovem no interior ainda cultivar mais os valores. Sim, a questão da família. E aqui pela correria do dia a dia. É verdade. Né, as drogas estão muito mais aqui no interior. Então acho que temos que fazer esse resgate aqui na capital e para quem chega aqui não se perder. Para ajudar. Para quem chegar aqui não se perder. Cidade grande isso acontece em qualquer parte do mundo, sim, né? Não é diferente. Bom, deixa eu falar aqui dos nossos apoiadores. Em evidência na TV tem o patrocínio da Kaisermac Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, da CDP, Consultoria em Direito Público, e da MS Análises Clínicas. Bom, vamos falar então sobre o desafio aí de participar da campanha então do senador Luiz Carlos Reins ao governo do Rio Grande do Sul. Como é que você está vendo o desafio em si de participar da campanha e como é que você está vendo as perspectivas, né? A gente comentava antes do atual governador Eduardo Leite, que disse que não vai concorrer à reeleição. A gente já não tem uma tradição de reeleger governador aqui no estado do Rio Grande do Sul, acho que desde a década de 40. Como é que você está vendo aí agora esse desafio de participar dessa campanha? Mas isso aí já é uma coisa que muda bastante o cenário político, né? Porque todo governador ia à reeleição, né? Sim. Então, só o fato de o governador não estar indo à reeleição já mexe bastante o tabuleiro. Jogo, né? Então, quem é que vai ser o candidato do governo? Aí já está se dividindo. Aí tem o PSDB querendo, o MDB querendo. Pode ter duas candidaturas da base, não sei. Então, isso já começa a mexer. Mas falando ali da coordenação ali, da campanha do meu avô, Luiz Carlos Reins, governador, agora eu entrei junto com o prefeito Pascoal, né, ele que é o coordenador do plano de governo, e eu entro ali auxiliando, né. Então, nós já viajamos o estado inteiro, fizemos 8 reuniões regionais para escutar a base, não só a base do partido, mas também os empresários das regiões, né, os representantes tanto do agro quanto da indústria, do comércio,
E foi bastante proveitoso para nós termos mais subsídio do que está faltando em cada região. E aí agora nós temos todo um trabalho de compilar esses dados. Ainda vamos fazer várias outras reuniões setoriais, né? Com o Farsul, FEComércio, Federação e outras, né? Para também sentir deles o que eles estão pensando do Estado, o que são as melhores saídas para o Estado, para fazer um plano de governo. Muitos falam que o plano de governo não ganha uma eleição, né? Pois é. O problema é tu não ter o plano de governo quando tu ganha. Mas eu acho que tem muito... O plano de governo, a gente vai usar também muito as coisas que deram certo. Assim como eu tenho os projetos que eu passo para a juventude que já deram certo, nós temos vários cases de sucesso nos municípios. Vou pegar, por exemplo, aqui, rapidinho, Igrejinha. Igrejinha foi considerado a melhor educação do país. Sim. Pô, eles estão fazendo alguma coisa certa. É verdade. Independente de partido, né? Mas ali é uma administração progressista. Sim. Então, é um nosso que está fazendo ali e está fazendo bem feito. Então, vamos ali dar uma olhada no que estão fazendo, o que dá para adaptar para o governo do Estado e fazer... E isso está no plano de governo. Essa é a ideia, já pegar coisas que deram certo e adaptar. Nessas visitas aí com essas lideranças, o que você viu aí? Quais são as principais demandas? A gente tem agora o caso que o Estado está enfrentando uma estiagem de mais de um ano e tal também, né? O agro está sendo bastante abatido. O que você viu nessas visitas aí de demandas aí do interior do Estado? Pois é, e nessas visitas a gente fez antes de começar o problema da estiagem. Então o agro foi muito pouco citado como problema. Até o agro ele é citado sempre como a solução do Estado. É verdade. Quem nos salva. É verdade. Então o que mais foi citado para nós foi a questão de desenvolvimento econômico. Que é o que a gente já estava imaginando pela dificuldade da pandemia e vários empregos que foram perdidos. Né? Então o que o povo quer hoje é o desenvolvimento econômico, é mais vagas de emprego. Eu acho que essa que é o caminho. Atração de investimentos, né? Para o Rio Grande do Sul voltar a crescer agora nos próximos 4 anos. Vai ser mais nessa linha. Muito bem. Bom, lembrando sempre que se você quiser ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo no mundo da política e dos negócios aqui no Rio Grande do Sul, você pode acessar o site da Revista em Evidência, revistaemevidência.com.br, www.revistaemevidência.com.br. Hoje entrevistando aí Luiz Vicente Aquino, que vai estar, entre outras funções, aí ajudando na coordenação da campanha do senador Luiz Carlos Reis ao governo do Rio Grande do Sul. A gente vai fazer um intervalinho, na sequência a gente volta conversando mais um pouco com o Luiz Vicente Aquino. É um instante só. Em Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdp.com.br.
www.cdprs.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, que tem sempre o apoio aí da Kaisermac Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, da CDP Consultoria em Direito Público e também da MS Análises Clínicas. E lembrando que você pode conferir todas as informações aí que acontecem no mundo da política e dos negócios aqui no Rio Grande do Sul, é só acessar o www.revistaemevidencia.com.br. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no programa Luiz Vicente Aquino, natural de São Borja, advogado, ativista político e presidente estadual dos Jovens Progressistas. Aliás, Luiz Vicente, o partido que tem números expressivos, o maior PP do Brasil, está aqui no estado, né? Isso aí. E em número de prefeitos que eu citei no bloco anterior, até a eleição passada nós era praticamente um quarto do número de prefeitos do PP nacional, era o Rio Grande do Sul. Agora outros estados avançaram um pouco mais, nós estamos acho que um quinto, a gente representa um quinto do Brasil inteiro, nossos prefeitos. Olha só, e uma galera jovem, né? Exato, não, e quando se fala em jovem, nós tivemos muito orgulho na eleição passada, nós tínhamos 8 candidatos à reeleição pela juventude, 7 se reelegeram. E a média deles foi 80% dos votos. Claro, vários ficaram ali em 70%, mas aí puxando para cima a régua para ficar a média em 80%, nós tivemos o Pascoal aqui em Esteio, né, que eu já comentei, nosso coordenador do plano de governo, fez 85%, acho, dos votos. O Mário Augusto, lá em Dom Pedrito, fez 84,1% dos votos. Então, são administrações que foram bem aprovadas, né, pela sociedade. Sim, e a gente tem essa questão de unir, né? Você falava antes ali, a gente comentava sobre, né, não é só se candidatar ali ao cargo, é fazer política, né? E aí o jovem tem aquela questão também de renovar, a questão da renovação da política. E aí como é que é essa questão aí dos políticos experientes passando conhecimento para os jovens políticos também, mas sem deixar aí as ideias, né, de fora dos jovens políticos? Como é que é essa equação daí? Até uma marca, né, do partido, que as nossas administrações, essas que estão dando certo, estão mostrando resultado, são equipes que têm bastante jovem. Pegar, por exemplo, o outro prefeito, que é o Elton Barreto, General Câmara. E ele assumiu o prefeito na anterior sem nenhum vereador. Isso é complicadíssimo. É complicadíssimo, né? Para te aprovar projeto e até mesmo para te se manter no cargo. Pois é, exatamente. Todo mundo ali, né? Cadê a base, né? E ele acaba o mandato com 5 vereadores, se eu não me engano. Porque ele, com o jeito dele de administrar e colocando jovens como secretários, né, e como diretores, tinha uma equipe bastante jovem, ele conseguiu mostrar um novo jeito de fazer política, digamos assim, para a cidade, e vários vereadores começaram a vir para o lado dele, e já formaram uma base, terminou acho que o mandato com 5, e agora elegeu 6 na reeleição dele. Opa! E pegando ali, por exemplo, também o Luiz Carlos Reis, né, nosso senador, o gabinete é repleto de jovens. Então, o que eu falei antes aqui, o plano de governo agora para governador, são 2 jovens coordenando. Então, essa mescla, eu sempre gostei de comparar também com futebol. Sim. Né? Quais são os times vencedores? É verdade. São times que tu consegue misturar
os jogadores mais cascudos, né, os mais experientes, com a gurizada que está vindo da base. Verdade. E aí tu consegue fazer um time andar bem melhor. É verdade. Que, né, é o que a gente espera da nossa dupla Grenal, que tá sofrendo no gauchão. É verdade. Meu time, o Grêmio, então, tá pior da segunda divisão, mas a gente precisa fazer essa mescla aí, ter os mais velhos com os mais novos e dando liga, né, fazendo uma sintonia. Isso que faz essas administrações terem essas votações expressivas na sua reeleição. E você falou de São Borja. São Borja é longe de Porto Alegre, né? Quanto tempo, qual é a distância de São Borja de Porto Alegre? É quase 600 quilômetros. Uau, que estado enorme. 7, 8 horas de viagem e uma família tá lá ainda, a gente tem que ficar... Indo para lá e para cá. Isso aí tu atravessa 4, 5, 6 países na Europa aí para andar essa distância, aqui o cara não sai do Rio Grande do Sul. É grande esse país, é grande esse estado. E me diz uma coisa, você falou do senador Luiz Carlos Reis, a gente vai falar depois sobre a questão ainda, vamos voltar a falar sobre a questão da candidatura ao governo do estado, pré-candidatura, agora por enquanto ao governo do estado, né? E você, como sendo neto de um político, agora senador, mas um político super bem votado, já com uma carreira brilhante, nunca sentiu vontade de concorrer lá em São Borja, quem sabe, a prefeito, vereador? Ser neto de uma pessoa tão importante, que tem tantos votos, tem, obviamente, o bônus, também tem o ônus, né? E, normalmente as pessoas só enxergam o bônus. Mas, e são muito, não podemos negar, né? Mas tem essa questão do ônus. Vamos lá, se eu concorro a alguma coisa e não me elejo, não fica feio para mim apenas. Estou envergonhando a trajetória deles. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Então, e também eu acho que eu posso me capacitar mais ainda para depois colocar meu nome à disposição na urna. Tenho feito um trabalho de base, eu tenho ajudado bastante nos bastidores, né? Que a política não é só quem coloca o nome na urna e se elege. A política é muito, ou talvez até mais, né? Os bastidores, quem está assessorando. E mais para frente, acho que meu nome vai aparecer em algum lugar. Eu vou querer conversar contigo de novo. E, bom, falando agora sobre o momento político, né? A gente tem aí agora uma polarização de fato muito grande, né? Em relação, a gente tem as eleições presidenciais, a gente tem aí o retorno do ex-presidente Lula, Jair Bolsonaro, os dois que aparecem na briga para a presidência, se fala numa terceira via, então, mas por enquanto tá os dois ali na... Como é que está esse momento aí da teórica volta da esquerda ali, ou não, e da direita atual no país? E aí a relação aqui com o Estado? Eu acredito que vai ser uma eleição bem parecida com eleições municipais. Vai ser um lado contra o outro, não vejo muita terceira via com nome aparecendo, acho que vai ficar polarizado. Para alguns aí, infelizmente. Eu já acho que é felizmente, porque se hoje nós temos uma polarização, se hoje nós temos uma direita brigando contra a esquerda, ontem, né, anos atrás, era extrema esquerda contra esquerda. Então, hoje ter a direita, ter os dois lados, eu acho muito melhor do que era antes, que era um lado só. Sim. Fazendo uma briga de brincadeirinha, de mentirinha, só para dizer que... mas depois eles estavam sempre juntos, né? Então eu acho que essa polarização ela é benéfica ao país hoje. Ter a direita é benéfico ao país. E eu acho que vai ser uma eleição, que eu falei, mais municipal, mais parecida com a municipal, porque vai ser... Eu acho, infelizmente, que aí vai ter uma baixaria, vai ter um... Sim, vai ser mais apelativo, então... não vai ficar tanto no plano das ideias, que é o ideal. Acho que vai ficar muito mais... Nos ataques. Em ataques. E isso que eu acho que vai prejudicar um pouco para o eleitor poder escolher o que é melhor. Vai ser uma eleição bastante acirrada. Concordo. E a gente estava falando aqui em relação aqui ao Estado, né? Você comentava antes ali, realmente uma análise interessante sobre a questão do atual governador não até agora, né? Ter demonstrado que não vai concorrer e tal. Você comentou muito bem ali, realmente isso muda um pouco, sacode um pouco.
E o que, na sua visão, né? O Luiz Carlos Reis vai para segundo turno e se for, vai para concorrer com quem? Quem é que tem aqui? Porque, realmente, eu não tinha pensado nisso. O atual governador, quebrando esse ciclo da reeleição, né, mexeu um pouco com o cenário. Aí ficou, e aí agora? Quem é? Contra quem? Ele não indo à reeleição, todos os partidos que hoje estão na base podem se beneficiar das coisas boas que aconteceram no governo, Sim. dos avanços que aconteceram no governo. Né? E até, por exemplo, a privatização da CE, as privatizações Sim. estatais, ela aconteceu agora, o governador Sartori, que também para mim foi um bom governador, não conseguiu fazer antes, mas também isso se dá uma Assembleia que foi renovada. Né? Esses deputados da Assembleia desse mandato são melhores, não fazendo um por um, não quero falar mal de quem saiu e tal, mas o contexto geral, eu acho que essa legislatura está melhor do que a legislatura passada. Então, por isso que conseguiu aprovar as privatizações, por isso que consegue fazer alguns avanços. E as privatizações também é importante lembrar que foi o deputado Sérgio Turra que fez o PL que pôde fazer essas privatizações da CE sem precisar de um plebiscito. Então, acho que todos os partidos do governo, que estão hoje na base do governo, que ajudaram nessas reformas, eles podem se beneficiar dos avanços do governo. Nós também. Nós fizemos parte do governo, nas coisas boas, principalmente. Em muitas coisas a gente não tem o poder, não é Casa Civil, não é o governador que tem a caneta. Então, vários vão poder se beneficiar. Fora isso, tem uma esquerda que eu vejo se organizando. Né? As pessoas às vezes querem subestimar a esquerda, não dá. E vai ter, seja o Edgar, seja o Beto Albuquerque, eles estão se organizando. E até nem falo muito deles, isso é coisa que eles têm que se organizar, não é eu. Sim. Aí tu tem a direita que vem conosco, né, Luiz Carlos Reis, tem a pré-candidatura do Onyx, então a direita pode ter uma divisão, acredito que até lá o ideal seria não ter essa divisão. Sim. E aí se o Onyx quiser entrar para o nosso time, vir para nós, a cabeça é nossa. E aí tu tem os partidos de centro ali, como é que vão se colocar? Se vão ficar mais ao lado de quem o Eduardo colocar a mão, ou se o MDB vai separado, e aí os outros partidos vão ir com quem coligadado. Então, eu acredito que tem ainda mais 1 mês, 2 meses para algumas peças se colocarem no lugar e nós conseguir enxergar um cenário mais claro, né? E a gente tem também a relação também do Estado, né, do presidente Jair Bolsonaro com o próprio Luiz Carlos Reis, aqui com a direita aqui do Estado também. Como é que você vê aí? Eu acho que o apoio do Estado vai ser muito importante, não o contrário, né? Aqui o Estado vai ser importante para o presidente Jair Bolsonaro. Também, até porque se tiver uma grande divisão na direita, e vamos lá, pior das hipóteses, a direita se divide e nenhum vai para o segundo turno, o Bolsonaro não tem um palanque no segundo turno. Ah, pois é. Então é muito importante que tenha essa união e para ele mesmo. Eu tive com ele, acho que foi em setembro do ano passado, eu já estava lá em Brasília, fiquei uma semana lá ajudando lá no... setembro não, outubro, ajudando lá no gabinete. E algumas agendas eu fazia junto com o senador Reis e numa delas a gente foi lá no palácio lá e conversamos com o presidente Bolsonaro. Opa! E aí ele coloca para nós, não, o Reis sempre foi um fiel escudeiro, estamos juntos já há vários anos, décadas, então se tiver a candidatura do Reis eu estou junto, se tiver a do hoje, estou junto também, então subiria nos 2 palanques. Essa é a mensagem que ele nos colocou naquele momento. E eu acredito que vai manter a palavra ou, se tudo se encaminhar pelo melhor, ter um palanque só. Sim. Mas uma coisa que quer se admirar no Bolsonaro é essa lealdade. Quem está com ele está também de modo recíproco. Sim. Então ele sabe tudo o que o Onyx ajudou ele na campanha ali em 2018, mas também sabe tudo
o que o senador Reins tem ajudado ele lá no Senado. Pois é. Por exemplo, a CPI nós não precisávamos ter entrado. Nós entramos para colocar a verdade numa CPI que era uma palhaçada onde a esquerda queria criar uma narrativa para derrubar o governo. Então a gente vai lá defender. E morreu, né? Exatamente, e morreu. Não se fala mais de CPI. Narrativas que não tinham como não se sustentavam se bem. Então, e ainda puxando ainda no histórico, 2014 Bolsonaro era do PP ainda e ele queria já ir a presidente. Ele sabia da dificuldade que seria uma eleição ali para presidente em 2014, era a reeleição da Dilma, mas ele falou, não, mas vamos para colocar a posição, para fazer já uma oposição à Dilma. Esse já era o desejo do Bolsonaro em 2014. E naquele momento, na convenção do partido, ele conseguiu ali, se não me engano, 5 ou 6 assinaturas apenas. E, se não me engano, só 2 eram de parlamentares, eram de deputados, senadores. Uma delas, lá em 2014, já apoiando ele, era Luiz Carlos Reins. E aí, naquele momento, o partido, a cúpula ali, executiva nacional, entendeu que não era o momento, entendeu ir com a Dilma. Aqui nós, no Rio Grande do Sul, a gente se colocou contrário a isso, a gente não foi, né? Com a Dilma, óbvio, e com o PT nunca. E então, lá desde 2014, na real, já tem essa parceria dos dois. Não vai ser em 2022 que ela vai acabar. Que maravilha. E como é que você analisa? O presidente Jair Bolsonaro, você falou na questão da CPI, teve outros, foi bastante atacado durante essa pandemia, teve a questão das urnas eletrônicas também, né? Como é que você vê agora nesse momento? Me parece que, como a gente estava falando, a CPI, por exemplo, morreu completamente, né? Não deu em absolutamente nada, foi um espetáculo de horrores, aquilo ali era um show, e aí agora a gente parece que a gente teve uma acalmada. Como é que você vê nesse momento aí o desempenho do presidente Jair Bolsonaro? Assim como eu falei da minha gestão na juventude, ele também não teve muita sorte em questões que não estão no domínio dele, né? Teve uma pandemia que prejudicou muito. Acho que ele vinha um primeiro ano muito bom e, inclusive, uma coisa que a gente já fala há bastante tempo sobre o novo Pacto Federativo, sobre o dinheiro ficar mais no município, né? Mais Brasil e menos Brasília. Ele já vinha fazendo isso com o ministro Guedes. E aí veio a pandemia, então ele teve que botar mais ainda dinheiro nos municípios. E isso tem que tirar de algum lugar o dinheiro do caixa. Então ele teve essa dificuldade. Aí passa a pandemia e aí nós estamos fazendo uma retomada, já conseguimos retomar vários postos de emprego. E aí o que acontece agora? Acontece uma guerra Rússia e Ucrânia. E aí, vamos lá, a guerra já tomando proporções, já está quantos dias já? Sim, quantas semanas já? 16, 17 dias. Então aí já aumenta o custo do barril de petróleo, aí já começa a aumentar também insumos para a agricultura, começa a aumentar o preço dos alimentos, aumenta o gás também. Então, nós estamos num momento de retomada pós-pandemia, mas ao mesmo tempo acontece uma outra catástrofe, né, a nível mundial que prejudica bastante essa retomada. E as pessoas confundem, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, agora culpar o presidente Bolsonaro pelo aumento dos combustíveis é absurdo. O ex-presidiário Lula fez um tweet, não sei se foi ontem, mas foi essa semana, falando disso, falando da questão do que aumentou o preço de combustível porque privatizaram não sei o quê, e porque o Bolsonaro é um péssimo presidente, e se fosse ele não estava assim. Então, e eles usam, fazem da retórica, fazem narrativas para tentar levar para esse lado. E é muito difícil, que eu acho que essa é a principal dificuldade para a reeleição hoje do presidente Bolsonaro. Conseguir desmascarar essas narrativas, porque quem está nos assistindo aqui, acredito eu, né, um público bem seleto, um público que conhece, está buscando conhecimento, né, assistindo em evidência, está assistindo aqui a RDC, que é também uma emissora que dá espaço
em relação a outras emissoras que só compram uma narrativa. Aqui tu encontra todas, aqui tu tem esse debate, eu acho isso muito legal. E também que bom que surgiu a Jovem Pan, que virou televisão. É verdade. E ali, como é que a gente vai chegar no povão, como é que a gente vai chegar na maioria da população brasileira e conseguir explicar que essa crise não é do Brasil, essa crise ela é mundial. Esse preço que aumentou no petróleo não aumentou aqui, aumentou lá e aumentou por causa da guerra. E antes tinha aumentado por causa da pandemia. Então, tu conseguir explicar isso, porque tu tem muito povo que está enxergando... há 20 anos atrás eu tinha mais comida na geladeira do que eu tenho hoje. Sim. Mas nós estávamos numa situação diferente na economia mundial. É verdade. Então, como é que a gente faz para essas pessoas entenderem? E muitas até nem querem entender. Para mim, eu não estou nem aí com o que está acontecendo também. do lado de fora da minha casa. Para mim, isso não me interessa a minha casa. Então, essas dificuldades que a gente vai ter que driblar agora nesse ano de 2022. E uma ferramenta que vocês têm muito, né, Luiz Vicente, que os jovens entendem muito e que se tornou uma grande ferramenta é a questão da internet, né? A questão começou, olha, só no tempo do e-mail ainda, né? Depois eu tenho o meu Orkut lá ainda e tal, mas brincadeiras à parte, depois vieram as redes sociais, né? E a gurizada que chegou agora aí domina, já nasce já com tablet, com celular, com notebook, e é realmente uma ferramenta muito grande. Embora a gente tenha aí um país que realmente não tem acesso à tecnologia, todos não têm acesso à tecnologia, mas o celularzinho tem, ali o sujeito tem, né? A gente tem ali o celular ali, se está bem acessível. E vocês dominam muito isso. Vocês, eu digo mais do que eu. Eu estou com 55 anos, o Luiz Vicente está com 29, o cara já nasceu já com a tecnologia na mão. Isso é uma ferramenta importantíssima para fazer isso que você tá dizendo, esse desafio de fazer as pessoas não confundirem problemas que não têm a ver com o presidente, né? Com o governo, com a prefeitura, enfim. Mas eu com 29 eu também tive Orkut, tive ICQ antes da MSN. Olha aí, eu tinha me esquecido, é verdade. Então, e até por isso que eu acho que esse é meu último ano ali à frente da juventude, vou passar para quem é mais jovem. Instagram e tal. Mas isso é muito importante, as redes sociais, até de serem poucas emissoras que dão esse espaço, é a rede social que tem nos ajudado a desmentir muito essas narrativas que a esquerda cria. Mas também tem, nas redes sociais também tem a censura, também tem, como é que eles chamam? Os strikes. Eu já tive publicações minhas no Instagram que foram censuradas. Sério? E tiraram do ar. Sério? E aí chega a ser engraçado, porque uma delas que foi censurada, e aí foi o doutor... que eu compartilhei uma informação, um estudo científico, né, do Dr. Ricardo Zimmermann, e o Instagram foi lá dizendo que aquilo era fake news na época da pandemia. Nossa! E era um estudo científico publicado em revistas internacionais. Eles deviam ter verificado, né? Então o Instagram foi lá e censurou a mim, censurou a dele também, né? Até das pessoas que eu sigo, uma das pessoas que mais sofrem esse tipo de strike ali, às vezes com risco de perder a conta. Sim. Às vezes quando eu vou fazer um stories, eu tenho alguns recursos do Instagram que para mim somem de vez em quando. Então quando começa a bater muito, por causa que os donos das redes sociais, eles também têm interesses. Também tem seus lados políticos. E o lado político deles é o globalismo. Então eles têm... um viés e também o que eles podem fazer para atrapalhar que a direita, que o conservadorismo, né, que a liberdade tome conta, eles também fazem alguns artifícios aí para... Botam a mão. E você falou muito, eu acho muito interessante essa visão da direita também, que é completamente oposto da esquerda. Você falou das privatizações, né? Um Estado menos inchado, um Estado menos oneroso, né? E já a esquerda já é o aparelhamento do Estado daí, né? Como é que você vê isso? O governo, acho que foi no governo do Lula que começou, que era o PAC, né? O Programa de Aceleramento do Crescimento, que era totalmente privado, mas era privado junto com as construtoras deles, que depois a gente viu, né? A Lava Jato. Muita coisa que a esquerda tenta falar, porque agora esse é o governo que menos investiu em infraestrutura.
Porque o orçamento do ministro Tarcísio não é tão grande. E, de fato, acho que diminuiu em relação ao anterior. Sim. Em compensação, nunca teve tanta gente da iniciativa privada investindo em infraestrutura. Nunca teve tanta privatização, concessão de aeroportos, concessão de portos. Então, na verdade, esse é o governo que mais tem investido em infraestrutura, que mais tem investido na melhoria das estradas, portos, aeroportos. É verdade. Então, mas isso tem feito com iniciativa privada. E até posso puxar também aqui para o nosso estado, né, o Porto de Arroio do Sal, que eu estive presente com o então deputado Luiz Carlos Reis, naquela ida para governador ainda em 2018, o engenheiro Carrion, que já foi deputado, verdade, chegou conosco lá no nosso escritório, que nós estávamos organizando a campanha, um dia que estava jogo do Brasil e Holanda na Copa do Mundo, 2018, e aí ele começou a falar sobre essa ideia do porto em Arroio do Sal, que era em Torres ainda, era o Porto do Litoral Norte. E nisso, nós perdi todo o jogo, eu queria ver o jogo, não consegui assistir. E aí, começamos lá em 2018, aí fomos a senador, vencemos, Bolsonaro vence a presidente. Antes de assumir em janeiro, nós já estávamos em contato com o Tarcísio, que ia ser o ministro, com o pessoal da Marinha também. O que a gente pode fazer, já agilizar os estudos para começar o mandato tocando esse projeto, né? E aí depois foi feita a baltimetria pela Marinha, aí viram que o melhor lugar, que ia ter menos problema ambiental, né? E aí tá, a direita pensa também no meio ambiente, mas também pensa no progresso. E aí, não, o melhor lugar que vai ser mais fácil, não vai precisar abrir buraco, não sei o quê, é mais para baixo, aí em Arroio do Sal. Daí por isso vai para Arroio do Sal. Foi. E aí, vários processos, né, burocracia, né, que tu precisa fazer para construir uma obra desse tamanho, e tá para sair agora, né? Então vai desenvolver muito, Rio Grande do Sul vai ter um salto econômico gigantesco. E nisso tu não está prejudicando, por exemplo, o Rio Grande, que às vezes falam. Porque na real, nós tivemos várias reuniões, o pessoal do meio para cima do estado, né, para o norte do estado, essa galera já estava exportando em portos em Santa Catarina. Já estava saindo aqui. Então, quem vai ser prejudicado com o Porto de Arroio do Sal vai ser os portos de Santa Catarina, que vão perder alguns clientes que vão ir para Arroio do Sal. Ali para Arroio do Sal, sim. E lá embaixo, para o Porto de Rio Grande, também nós temos vários projetos em andamento ajudando eles, inclusive vai sair ali do Uruguai para o Porto de Rio Grande. Vai ter a hidrovia do Mercosul saindo do Uruguai para o Rio Grande. Todo aquele norte do Uruguai vai acabar exportando para o Rio Grande. Então, vai potencializar os dois portos. Que hoje a gente tem só um, vamos ter dois e potencializar os dois. Eu gosto de falar muito disso. Infraestrutura, eu acho que é fundamental. Isso é política. Isso é política. Não, e a infraestrutura, que é o que as pessoas às vezes não enxergam, tá fazendo estrada, tá fazendo isso aqui. Isso vai dar o resultado lá no preço do teu alimento, no preço do teu remédio, em tudo. O custo logístico hoje no Rio Grande do Sul, se não me engano, está em 21%. Olha aí, que... O ideal em países desenvolvidos é 7% do custo logístico. Meu Deus, que se perde aí nas estradas. E o nosso ainda ele é um dos mais caros do Brasil, porque nós estamos concentrados aí, a grande maioria, quase totalidade, em estradas. Sendo que o mais barato é a hidrovia, o segundo mais barato é a ferrovia. Então tem que retomar isso para diminuir o custo logístico, diminuindo o custo logístico, diminuir o preço de tudo. Quem sabe o nosso próximo governador, então, né? Luiz Carlos Reis. Vamos fazer um intervalinho aqui, então. A gente está no segundo bloco, tem mais um bloquinho aqui do Em Evidência na TV, lembrando sempre os nossos parceiros. O programa Em Evidência na TV tem o patrocínio da Kaiser Mac Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, da CDP Consultoria em Direito Público e da MS Análises Clínicas. E a gente volta, então, lembrando que tem o site também para você ficar por dentro aí de tudo que acontece no mundo da política e dos negócios no Rio Grande do Sul. Acessa lá www.revistaemevidencia.com.br. A gente vai fazer um intervalinho, na sequência temos o último bloco, não sai daí, porque a gente vai ainda ter mais algumas opiniões, então, sobre o futuro do Estado aqui.
Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Programa Em Evidência na TV, de volta. O Em Evidência na TV tem sempre o patrocínio da Kaisermac Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Grupo Solos Portal de Ata Pública, da CDP Consultoria em Direito Público e da MS Análises Clínicas. Estamos nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também na plataforma digital de sua preferência. Tem nosso canal no YouTube, tem lá no Facebook, tem o nosso Twitter e tem também o nosso Instagram. Hoje nós recebemos aqui Lucas Fur, que é ouvidor-geral do Estado, mas que já foi aí diretor executivo do PROCON aqui do Estado. E o Lucas também tem uma ligação com a política, Lucas. Sim. Eu gostaria agora que você começasse a falar, desde o início, como é que começou essa ligação com a política também? Olha, desde o início é muito tempo, né? Eu estou na política, assim, de fato, desde a adolescência, sempre fui apaixonado por política, né? Fui do Grêmio Estudantil, era daqueles estudantes engajados, né? E depois a vida, né? Acabei primeiro optando pela sociologia, né? Estudei sociologia, também acabei indo para a área da ciência política dentro da sociologia e também fiz direito, né? E foi através do direito que também tive oportunidades de trabalho, né? Sou advogado e já atuei em processos judiciais e acabei vindo para a gestão pública. E na gestão pública a gente sabe, né? Só se muda a política, só se qualifica a gestão, se muda a política para melhor através de eleições. Né? Sim. Eu ocupo hoje um cargo, enfim, já ocupei outros, tem pessoas técnicas que de fato fazem um excelente trabalho, mas é através do voto que se adquire legitimidade para transformar a política, né? Então, eu estou hoje no PSDB, né? Eu sou pré-candidato a deputado estadual e sou suplente de vereador em Porto Alegre, né? Fiz ali no ano de 2020, então, quando eu estava, talvez no meu melhor momento no Estado, ali naquele momento, como secretário de Estado adjunto,
presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor e diretor administrativo. Então, eu estava acumulando várias funções, com muita responsabilidade, com muita liderança. Inclusive, pude representar o governador em algumas agendas. Né? Foi muito boa aquela experiência. E daí pensei, bom, chegou o meu momento de ir para a urna, né? De apresentar esse trabalho à sociedade e colocar o meu nome à disposição para ocupar uma cadeira no Legislativo, que eu entendo que no Legislativo é quando se conquista um tamanho de influência que permite fazer mais transformações para a sociedade, né? Mais do que, talvez, dentro do Estado se faz muita coisa, sim, mas o parlamento é a casa do povo, a casa da cidadania, né? Então, concorri, sou suplente hoje de vereador em Porto Alegre, né? Aliás, aquela chapa que nós fizemos apoiando o Marquesan a prefeito, tivemos 54 candidatos e 4 foram eleitos com base nos votos dos outros 50. Sim. Né? Porque o partido, hoje a lei eleitoral é assim, né? Você soma os votos de todos e elege os mais votados. Então, posso dizer que eu contribuí para o crescimento da bancada, né? E agora, nesse ano de eleições, já sou pré-candidato a deputado estadual, já reuni as pessoas que me apoiaram, estou buscando ampliar o máximo que eu posso para justamente chegar trazer essa defesa do consumidor, a defesa da cidadania, né, levando essa experiência que eu tive dentro do Estado, reestruturando os órgãos, mas, acima de tudo, defendendo o consumidor, né, que é aquele que a ponta, né, mais vulnerável na cadeia econômica, quando as pessoas vão no supermercado ou quando elas compram numa loja ou compram online, é que se verifica aí se as leis são cumpridas ou não. E eu penso que hoje o parlamento precisa, né, de alguém que pense, que defenda os consumidores. Então, por isso que eu estou colocando meu nome à disposição. Eu ia te perguntar justamente isso, né? A bandeira ali, né? Caso eleito daí, Lucas, daí na Assembleia Legislativa, vai ser por esse caminho? Vai ser por esse caminho, né? Não, inclusive, não foi por esse caminho que foi minha bandeira central em 2020, porque antes eu estava também em outras funções, né, como também ordenador de despesa, gestor, então acabei naquela eleição falando muito mais de gestão eficiente, né, qualificação da gestão pública, né, tivemos também uma eleição marcada por esse debate, né, também que envolve a qualificação, os modelos de gestão via parceria público-privada, ou não, né, pela via direta de concurso público, são formas de gestão. Agora não, agora eu penso que é uma eleição nacional, é uma eleição, as pessoas vão votar para presidente, governador e também para deputados e senador, e daí eu acho que o debate é mais macro, né? Então, eu, pela experiência do PROCON, com tudo que eu pude ver na ponta, né, esses números, imagina, mais de 1.000 atendimentos por mês, a gente sabe que é muita gente, a gente sabe onde dói no consumidor, né? Nós temos esse diagnóstico de o que o consumidor tem de problema, onde é que ele passa, ele sofre por essa angústia em relação aos seus direitos que não são atendidos. Então, por isso que, muito pelo PROCON, eu quero poder defender o consumidor, né? Vai ser por aí que eu vou construir a minha campanha, né? Então, já me lancei como pré-candidato, por enquanto é pré, né? Só na convenção que se consolida as candidaturas. Sim. E também muito grato, daí quero mencionar, ao deputado Lucas Redecker, deputado federal, que sempre me incentivou, sempre me apoiou, desde o governo Leite como um todo e também na minha campanha para vereador em Porto Alegre, e também muito grato ao governador, né? Porque o governador Eduardo Leite abriu espaço, não só para mim, que sou um quadro jovem do PSDB, que também nessa onda, né, o governador é muito jovem, e ele oportunizou que pessoas com a mente aberta, né, de reestruturação, pudessem ocupar cargos estratégicos no seu governo. E acho que, a partir disso, muita coisa foi entregue à sociedade como grandes mudanças aí para melhor no serviço público e na política, né? Muito bem, muito bem. O programa é em evidência, hoje recebendo Lucas Fur, tem aí o patrocínio da Kaisermac Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Grupo Solos, Portal de Ata Pública, da CDP, Consultoria em Direito Público, e da MS Análises Clínicas. Lucas, gostaria que você, infelizmente o programa já está se encaminhando para o final, gostaria aí que você fizesse aí, tem 5 minutos para fazer as considerações finais, por favor. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa em evidência, que é um programa que, como eu já disse, consolidado aqui da nossa vida política, vida pública aqui no nosso Estado. Quero deixar a Ouvidoria Geral do Estado à disposição. Não falo pelo PROCON, mas pelo trabalho que eu deixei lá e pelo sucessor que está dando continuidade ao nosso trabalho, posso dizer que o PROCON também está à disposição de todos. E dizer que, bom, num ano eleitoral como esse, muita coisa tende a acontecer.
né, de mudanças. Enfim, vou estar, né, colocando meu nome à disposição. Acho que as transformações do governo Eduardo Leite vão falar por si só, logo na frente, quando vierem as eleições, né? Muitas coisas, muitos resultados para mostrar. E, bom, para mim é uma honra estar fazendo parte desse governo, desde o primeiro dia de governo até hoje. Só vou sair na iminência da questão eleitoral para poder concorrer mesmo. E, bom, quero que a sociedade saiba que pode contar comigo também, né, para esses outros desafios, não só como gestor, mas como advogado. Então, para mim é uma honra estar aqui e agradeço mesmo a oportunidade. A gente que agradece por falar com a gente. Obrigado, Lucas Fur, viu? Sucesso na campanha, então. Obrigado. Tá bom? Obrigado. E o programa Em Evidência vai ficando por aqui, agradecendo também o seu carinho e a sua audiência, tá bom? A gente se fala. Até mais. Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.